Oh, aleluia, Senhor. Eu tenho tantas coisas para falar com você essa noite. Eu sempre tenho orado pela igreja e peço a Deus que abra os meus ouvidos e o meu coração para sentir a mesma coisa que Ele sente também. E eu quero compartilhar um pouco com você hoje daquilo que eu tenho percebido esses dias, por amor à igreja, por amor ao corpo de Cristo, por amor àquilo que Deus ama. A palavra fala que aquele que ama a Deus deve amar também tudo que é gerado dele. Então, se você é gerado dele, se você é nova criatura, se você nasceu de novo, você faz parte de tudo isso que nós vamos falar essa noite. E tem algumas coisas que... Uma delas, principal, eu creio que nós vamos começar hoje, vamos terminar na próxima quarta-feira, porque há muita coisa que nós queremos compartilhar com o seu coração, e eu creio que mais uma vez você vai ser abençoado essa noite, que Deus vai virar uma chave dentro de você, em nome de Jesus. A minha oração é que você seja conduzido a lugares mais profundos em Deus. Mas para você ir a lugares mais profundos em Deus, você também precisa abrir mão de algumas coisas, você tem que entender algumas coisas de forma mais clara, você tem que mergulhar mais intensamente na palavra de Deus, porque isso não é mágica. Hoje ainda conversava com alguns pastores queridos que nos visitavam aqui no Mevan Itajaí, e eles perguntavam como que a nossa vida devocional, como que nós oramos, como que nós fazemos, porque eles queriam saber como começar, como ir mais profundo. E eu sempre falo a todas as pessoas, não se trata apenas de ler a Bíblia, não se trata apenas de ler esse livro, se trata sim de com quem você está lendo esse livro. Porque quando você lê, medita nas Escrituras, nesse lugar que nós mencionamos como um lugar secreto, que você vai em intimidade com Deus, e você vai meditando, esse livro deixa de ser simplesmente um livro como qualquer outro, porque assim tem sido para várias pessoas, mas ele passa a ser vivo e passa realmente a jorrar dentro de você como um rio de águas vivas. E esse é o meu clamor essa noite, que esse livro, a palavra de Deus, jorre dentro de você como rios de águas vivas, porque se isso acontecer, irmãos, vocês vão ser plenos, vocês vão ser satisfeitos, vocês vão se realizar no próprio Pai, no próprio Deus, e isso vai ser o bastante para vocês. Então essa é a minha oração, mas eu sei que Deus sabe disso, os anjos do Senhor sabem disso, todos os céus sabem disso, inclusive o diabo também e os seus demônios sabem disso. Então tudo vai trabalhar, todas as coisas contrárias aos céus, cultura, ensinos, ondas que vêm e vão, elas vão trabalhar para te afastar desse lugar, para te afastar desse encontro pessoal com Deus, a qual você vai ser nutrido pela palavra de Deus, você vai ser sustentado por ela, a palavra vai se tornar o seu fundamento, aquilo que vai alicerçar a sua vida. Então a minha oração essa noite é que Deus abra os seus olhos para você enxergar coisas que você talvez nunca enxergou ainda, que as coisas fiquem mais vivas para você, mais coloridas para você, mais intensas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você essa noite que nós podemos buscar a Deus por várias coisas, por várias causas, mas existe alguns princípios que, se você perder a conexão com eles, se você perder a pureza deles, você vai se tornar cada vez mais longe dessas causas que realmente podem te empurrar para a presença de Deus. A esperança, a consciência de pecado, a fé, a graça, são coisas que têm sido alvo de tantos falsos ensinos nos nossos dias. Eu quero ler um texto com você para nós começarmos, arrancarmos essa noite. Aleluia. Não acredite em outro evangelho. Paulo fala aos Gálatas que existiam muitas pessoas já naquela época que pregavam um outro evangelho, não um outro evangelho ele fala, mas que havia muitas pessoas transtornando o verdadeiro evangelho, e transtornando o evangelho com uma intenção apenas, de afastar as pessoas da real palavra de Deus,
do real evangelho de Deus, do evangelho puro que pode não somente salvar você, mas transformar você por completo, em nome de Jesus. Tudo que você precisa é da palavra de Deus, e eu estou aqui como simplesmente um servo de Deus para te servir essa noite, servir a mesa, mas eu quero falar que o meu serviço, ele não vai ter nenhum efeito se o Espírito Santo não tocar você essa noite, não ensinar você essa noite. A palavra fala que nós recebemos o Espírito e Ele nos ensina, Ele nos ensinaria todas as coisas. Então a palavra que eu prego para você hoje, a minha oração é que o Espírito Santo pegue ela e Ele descortine segredos para você. Ele revele essa palavra mais forte para você em nome de Jesus. Se torne como uma bomba dentro de você. Exploda dentro de você. E que transforme você por completo em nome de Jesus. A palavra em 1 João, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: Aleluia. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Lembrando que tudo que Jesus ele pediu para os seus discípulos lá em João 15, falando que ele era a videira verdadeira e eles eram os ramos, ele apela aos discípulos mostrando a necessidade de que eles haveriam de permanecer no Cristo. Hoje a maior necessidade que nós temos não é outra, a não ser a mesma, de permanecer nele. Eu quero falar, se você permanecer no que você ouviu desde o princípio, você vai permanecer no Filho e no Pai. E essa talvez é a grande palavra para nós essa noite. Se nós permanecermos naquilo que nós ouvimos desde o princípio, porque a carreira que você começou, a carreira da fé, a carreira cristã, a sua vida com Deus, ela não é algo que começou com você, mas começou há milhares de anos atrás. Não diz respeito somente a mim, mas de homens, de gerações a gerações, que chegou a mim e vai continuar a se perpetuar até o retorno do Cristo, a se encontrar com a sua igreja. Eu imagino que tem pessoas que pensam que o cristianismo começou nelas, porque tão facilmente eles alteram, eles querem mudar o evangelho, transtornar o evangelho, como se o evangelho começasse exatamente hoje, ou na sua geração, e não fosse linkado com o Criador de todas as coisas, antes que a terra tomasse forma, antes que tudo fosse criado. Na realidade, o Cristo já estava com Deus, Ele era Deus, e toda a criação, principados e potestades foram sujeitos a Ele. E é nesse Cristo que nós devemos permanecer. Mas como nós permanecemos nele? Nós permanecemos nele se nós permanecermos também naquilo que nós ouvimos desde o princípio. A minha oração é que você seja completamente conectado essa noite. Não simplesmente com uma coisa que você ouviu em livros, como boas revelações, tantas inteligentes que nós temos hoje, mas que você esteja conectado com aquilo que foi desde o princípio. Coisas que o Cristo falou, que Paulo viveu, que Pedro viveu, que João viveu, que Tiago viveu, que tantos homens viveram, e eles foram inspirados por Deus para deixar isso escrito para mim e para você. Eu não entendo como hoje tantas pessoas, não sei se começaram mal intencionadas ou não sei quais são as motivações exatas que levaram elas a transtornar o evangelho, mas nós vivemos de ondas, entra década, sai década, e nós somos atingidos por ondas, que vão tentando mudar conceitos aqui, mudar conceitos ali, mudando um pouquinho um conceito hoje, irmãos, você não imagina o tamanho do estrago que vai dar a médio e a longo prazo. Por exemplo, você vai ver conceitos na palavra de Deus tão importantes que há 50 anos atrás era visto de uma forma e hoje é visto completamente diferente. Tem sido bombardeado por uma cultura, bombardeado, por ideologias, conceitos, por exemplo, como a família. Você vê como a família foi bombardeada. Nessa semana eu vi um testemunho de um jovem na internet que foi um irmão em Cristo
que ele foi fazer a renovação de um passaporte, lá no passaporte não estava mais o nome mãe e pai, estavam genitor 1 e genitor 2, parece besteira para alguns, mas isso são coisas que vão mudar pequenos conceitos, e ao longo do caminho, ao decorrer de dias, meses e anos, isso vai se atrelar a outras mudanças, e isso vai causar uma tolerância na sociedade, nessa geração, que com o passar do tempo, elas não somente vão tolerar uma mudança, mas elas vão aceitar, e depois de tolerar e aceitar, vai se tornar normal, e depois de tolerar e aceitar e se tornar normal, vai viver uma prática comum, vai virar uma cultura, vai virar algo cultural. E daqui um dia, assim como família, como igreja, como educação, são pilares que estão sendo bombardeados nos nossos dias. Conceitos aqui mudando aos pouquinhos. Nada é destruído do dia para a noite. Mas nós estamos aqui falando para você, nada pode transtornar o Evangelho de Deus. Deus fala que o Cristo, Ele é aquele que cumpre tudo em todos, que Deus é fiel para completar aquilo que Ele um dia começou, ainda que tenha tantas pessoas transtornando o Evangelho. Eu quero falar que Deus está levantando nesses dias, homens e mulheres ao decorrer de todo o planeta, lutando, se levantando nesses dias, para não somente defender o Evangelho puro de Cristo, a palavra de Deus, o que simplesmente ela diz, o estilo de vida da cruz, aquilo que Jesus veio demonstrar, Ele como maior modelo, como único modelo para a igreja dos nossos dias, expresso em tantas referências que foi chegando até nós, mas eu creio que esses homens e mulheres Deus está levantando para que possa deixar isso cada vez mais claro para mim e para você. João aqui ele escreveu: se vocês permanecerem no que vocês ouviram desde o princípio. Esse texto aqui, nesse capítulo, somente nesse capítulo 2 da primeira carta de João, se você for ler, você vai perceber assuntos do que ele está ligando, como é importante permanecer naquilo que você ouviu desde o princípio. Fique aí comigo, eu vou te explicar o que nós ouvimos desde o princípio, e eu vou te explicar no que eu estou me referindo. Talvez numa das maiores ondas que tem derrubado tantas pessoas, tem roubado pessoas da pureza do Evangelho, de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida sujeita à palavra de Deus. Eu já vou falar para você no que eu estou me referindo. Esse capítulo 2, ele vai falar sobre temas tão centrais da vida cristã, como a sua prática da vida cristã, a importância de você entender isso, de permanecer, por quê? Porque se você permanecer no Cristo, você vai permanecer no amor, você vai também ter uma compreensão clara do que é pecado. Um outro conceito que tem sido tão bombardeado nesses dias, você vai ver o aperfeiçoamento, você vai ver a importância de permanecer no Cristo por causa dos seus mandamentos. Você vai ver, por exemplo, o porquê de tudo isso, exatamente por causa do fim de todas as coisas que está cada dia mais próximo. Vida, amor, pecado, aperfeiçoamento, mandamento, o fim dos tempos. Mudanças de conceitos. Eles podem corromper não somente uma geração, mas podem destruir muitos princípios, muitos valores, a qual são alicerces fundamentais para nós. Eu quero falar que uma das características da nossa geração, nós tivemos, se você olhar para trás na história, você vai ver, por exemplo, na Idade Média, a Idade das Trevas, e hoje talvez nós estamos vivendo algo que nós podíamos falar que é quase uma idade das confusões, de tantas coisas. Parece que não há nada mais absoluto, tudo é relativo, e na realidade isso está entrando na própria igreja, porque são tantas coisas pregadas, tantas diferenças, tantas confusões, que muitas pessoas estão confusas e não sabem como começar. Pastor, por onde eu começo? Eu tenho visto pessoas perguntar isso na internet, pessoas ligando para nós: pastor, como que eu faço? Eu quero, mas não sei como. Eu quero, mas eu não sei aonde buscar. Essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo pedindo como que podia lidar com alguns desafios,
e sempre ligam para nós, né, muitas delas, mas eles querem saber de livros e qual o livro que nós lemos para isso, qual o livro nós lemos para aquilo. E eu quero falar uma coisa olhando para você. A palavra fala que nós não devíamos ser como meninos levados por qualquer vento de doutrina, mas eu quero falar que nesse dia, eu não estou falando contra livros, eu não estou falando contra você estudar, você tem que estudar, você tem que ler bons livros, nós mesmos nós lemos, nós escrevemos, mas eu quero falar uma coisa: se você não lê as Escrituras Sagradas, se você não se debruça sobre esse livro, se você não medita nesse livro, se você não lê esse livro, não ora sobre esse livro, não busca Deus ao ler esse livro, a ler com Ele esse livro, eu quero falar, você vai estar fadado, você vai estar num ambiente onde qualquer doutrina, qualquer livro que você vai ler, vai mexer no seu coração, vai inclinar você para a direita, vai inclinar você para a esquerda. Hoje qualquer vento de livros passando pela vida de tantas pessoas fracas, que não têm a Bíblia como crivo mais. Aonde estão os crentes como os bereanos, que ouviam alguma coisa, já iam para as Escrituras para conferir? Vamos conferir se é Deus mesmo que está falando. É um evangelho que mexe simplesmente e vem atender o emocional do homem. É um evangelho que é moldado para satisfazer o homem. É um evangelho totalmente trabalhado para atender uma demanda dos nossos dias, assim como qualquer outro produto. Estão transtornando o cristianismo, a palavra de Deus, a assemelhar a ela como se fosse qualquer produto de uma prateleira de um mercado, fazendo o merchandising dela, talvez para descobrir como atender a demanda dos nossos dias. A demanda, eu vou falar para você qual é a demanda dos nossos dias, é para um evangelho superficial, é um evangelho que facilmente atende aos caprichos do homem, é um evangelho que não pode ter cruz, não pode ter sacrifício, o homem não foi mais preparado para isso. Pessoas não se convertem mais porque tiveram uma consciência do pecado, que precisam de Deus, senão elas vão para o inferno. Não é mais assim que as pessoas se convertem. Elas estão se convertendo porque simplesmente elas precisam se sentir melhor, elas precisam melhorar de vida, elas estão quebradas financeiramente, elas têm que ter uma resposta. Não que Deus não possa curar você em todas essas áreas, não que Deus não possa vir ao encontro da sua empresa, das suas finanças, da sua família, curar a sua enfermidade. Eu oro para que você seja curado essa noite em nome de Jesus. Eu oro para que os seus negócios sejam transformados essa noite. Mas por favor, entenda uma coisa: isso não é capaz de fazer você permanecer em Deus, não é capaz suficiente de empurrar você para o Santo dos Santos, para a presença dEle. A maior causa que pode empurrar você para Deus, na realidade, brota da sua consciência do pecado, aquele pecado que habitou em você, que você foi gerado, que você herdou. Quanto maior a consciência do pecado, mais você vai precisar dessa graça. Como Paulo falou numa das suas cartas, ele diz: por causa da graça de Cristo, da revelação dessa graça, a qual ele entrou por meio da fé, ele diz que ele tinha ele mesmo como principal dos pecadores. Eu não entendo como um evangelho que tem sido pregado nesses dias em muitos lugares tem tirado coisas tão importantes, a qual vai gerar uma consciência de pecado, a qual vai te impulsionar para Deus, porque Ele é a única esperança, e essa esperança vai te empurrar cada vez mais para a sua presença, como diz Hebreus capítulo 6. Eu vou falar para você o que eu estou querendo apontar essa noite. Uma das últimas ondas que tem surgido, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Essa hipergraça que tem sido pregada em vários lugares e que surge como uma nova onda, acreditando supostamente numa graça de Jesus Cristo, a qual Ele fez todas as coisas, mas tirando alguns elementos, alguns princípios elementares da fé, como se você não precisasse mais, você tivesse autorizado a negligenciá-los, como o arrependimento, como confissão de pecado, como alguns outros, e ela tem você como se você estivesse livre, completamente livre disso, e não precisasse mais, estivesse talvez pronto.
Hoje existe, né, os nossos dias são dias muito perigosos, é muito bom, eu creio que vai vir um avivamento, eu creio que pessoas vão ser transformadas, mas ao mesmo tempo, as trevas também se levantarão, e dias foram profetizados nas Escrituras, os dias seriam maus, pessoas seriam amantes de si mesmos. Quer ver outra profecia? Nos últimos dias as pessoas levantariam para si falsos mestres que pregariam o evangelho feito sob medida. Lembra que eu falei? Estão transtornando o evangelho como se fosse mais um produto de mercado. Olha agora, pastor, as pessoas precisam de um evangelho que simplesmente vai melhorar a vida delas financeiramente, num tempo de escassez, num tempo de crise econômica. Então vamos pregar um evangelho que vai de encontro a essa demanda, vamos moldar um evangelho para eles. Tem feito isso de geração a geração, mas agora parece que é tão forte isso, tantos evangelhos transtornados, e quantas pessoas têm estado longe, separadas de Deus exatamente por causa disso. Uma geração mergulhada em tanta confusão, época de falsos ensinos que buscam conectar pessoas superficiais a um evangelho superficial, busca conectar um evangelho alternativo a todo tipo de gente, com todo tipo de pecado. Então você vai encontrar um evangelho que vai atender todas as ideologias que existem. Eu quero falar que você ainda que você pode ouvir todos esse tipo de pessoas que transtornaram, que mudaram o evangelho verdadeiro para atender ideologias, para atender essas demandas todas. Eu quero falar que você pode ouvir, ainda que você ouça tudo isso, mas por favor, o verdadeiro evangelho foi escrito desde o princípio. O verdadeiro evangelho foi mencionado desde Gênesis, como diz em Gálatas 3:8, quando Deus falou a Abraão. E é isso que nós ouvimos desde o princípio, como diz no livro de João, na carta de João. Nós não podemos abandonar isso, nós não podemos abandonar as veredas antigas, os primeiros marcos, aquilo que foi marcado pelos pais da fé, pelos heróis da fé. Existe hoje um evangelho que estão tentando aumentar a porta e alargar o caminho, deixar mais fácil para você. Há um tempo atrás nós pregamos uma palavra aqui: não acredite num evangelho mais fácil. O evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho onde o Deus criador dos céus e da terra, o Deus ao qual o Deus Pai sujeitou todas as coisas aos pés do Filho, principados e potestades, esse mesmo Senhor, Ele renunciou, Ele abriu mão do lugar onde Ele estava para descer na terra, e Ele aniquilou, se esvaziou completamente para morrer na cruz. Esse é o modelo de evangelho ao qual eu e você precisamos crer. É esse evangelho que nos identifica, que nos conecta. É esse evangelho que gera vida. Esse evangelho não gera frustração a longo prazo e a médio prazo. Ele não vai te enganar. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus não te conecta com o amanhã. Ele não te conecta com a melhora de uma situação. Ele não te promete isso. Ele te promete a vida eterna. Essa é a grande promessa. Essa é a grande promessa, a vida eterna. É uma herança nos céus guardada para você, que não pode roubar, que ninguém pode roubar. Irmão, eu não creio num evangelho conveniente que favorece a sua carne, que dá vazão à sua carne. Você vai ver Paulo escrevendo tantas verdades sobre isso. Eu não creio num evangelho que vem conformando uma vida sem responsabilidade com o caráter de Cristo. Eu creio no evangelho onde você é desafiado a negar a si mesmo todos os dias, e você vai ser desafiado, transformado de glória em glória, pela manifestação do Cristo, do Espírito de Deus, através da sua palavra. Você vai ser sendo transformado, como diz as Escrituras. 2 Coríntios capítulo 3, como um espelho, a glória vai refletir no seu rosto e vai te transformando conforme a imagem do seu Filho. Eu acredito num evangelho, irmão, como diz em Atos, que compete ao homem passar por várias tribulações para que ele entre no reino dos céus. Eu acredito num evangelho ao qual Jesus disse para os seus discípulos: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
E a palavra fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu não posso crer simplesmente no evangelho que ele vai sendo adaptado às minhas necessidades, aos meus caprichos, ao que o mundo hoje tem solicitado, tem clamado. Eu quero falar para você, Deus, Ele não está fazendo uma liquidação para você acreditar numa hipergraça, a qual aponta que Jesus, Ele fez absolutamente tudo e você não precisa fazer absolutamente nada. Isso é uma meia-verdade. Jesus realmente fez tudo pela sua salvação, você não precisa fazer mais nada, mas você tem que acreditar. Existe uma diferença entre não crer em obras mortas e você não crer em boas obras. Existem as duas realidades. Jesus fez absolutamente tudo, Ele pagou o preço, não há nada que você possa fazer pela sua justificação, pela sua redenção através do seu sangue, o sangue na cruz do Calvário. Você foi resgatado dos seus pecados, da sua culpa. Ele cravou na cruz do Calvário aquilo que sentenciava você. Não há nada mais, já foi feito. Está consumado, Ele falou para o Pai. Ele morreu na cruz para falar, está consumado. Não há nada mais para fazer. Não há mais nenhum sacrifício. Animais não precisam mais ser mortos. Não há nada mais na lei. A lei não pode mais aperfeiçoar ninguém. A lei não pode mais salvar ninguém. Nunca pôde. Nós vamos ver que a lei é boa. Ela é excessivamente boa e valiosa. Mas ela serviu para algo, para mostrar que o pecado era excessivamente maligno. E todos estavam presos, sujeitos, escravos do pecado. Porque o pecado não era pecado, diz a palavra, até que o mandamento veio. E Ele falou para mim, não cobiçarás. E quando Ele falou não cobiçarás, toda a minha concupiscência que habitava na minha carne, ela surgiu. Então eu vi que eu preciso de Deus todos os dias. Como perder essa consciência de pecado? Como crer numa hipergraça que não prega mais arrependimento, que não prega mais essa vida em santificação, essa pureza, a qual nós precisamos buscar. Não é por religiosidade, não é por obrigação. Jesus nunca obrigou ninguém. Você não é obrigado. Escute algo, o pastor quer falar para você. Você não é obrigado a fazer isso. Você não é nem sequer, você não é obrigado a tomar a sua cruz e segui-lo. Ele nunca obrigou ninguém, Ele simplesmente convidou. É por amor, é por uma revelação de Cristo. Se Paulo não tivesse tido a revelação a caminho de Damasco, a qual ele viu o Senhor, ele teria continuado com um falso zelo, numa falsa religião, matando cristãos, pensando que estava fazendo um favor para Deus. Eu sei que muitos vão continuar fazendo o que estão fazendo, muitos vão continuar pregando o que estão pregando, pensando que estão fazendo um favor para Deus e uma obra de Deus, até que se encontrem realmente com Jesus Cristo. Eu estou falando para você essa noite que o nosso modelo de vida é o mesmo que inspirou, é o mesmo que pagou o preço por você. Não creia no evangelho que vai trazer uma vida, vai oferecer para você uma vida diferente daquele modelo a qual Cristo deixou. Cristo deu exemplo para os primeiros discípulos, para que esses discípulos não somente pregassem, mas que ele testemunhassem daquele estilo de vida, para que os mesmos tivessem comunhão com o Pai e com o Filho, assim como eles estavam tendo, como diz João na sua primeira carta, no primeiro capítulo. Oh Deus, eu quero falar para você, você que ouviu sobre essa hipergraça, onde nas Escrituras que você está isento de arrependimento, aonde que mostra nas Escrituras que você está isento disso. Sem a compreensão de pecado, nós vamos perder com o passar do tempo o princípio de que nós precisamos tão desesperadamente de um Salvador. Se você perder a consciência de pecado, vai ser uma questão de tempo. Daqui a pouco você está crendo no Evangelho, você está lendo livros, formando uma teologia, simplesmente para dar base à sua avareza, para dar base à sua prostituição, para dar base a uma vida de pornografia, para dar base aos seus vícios, para dar base ao seu adultério, para dar base ao seu divórcio.
Não há nada que pode transtornar o Evangelho se nós estivermos com o nosso coração puro, debruçado nas Escrituras Sagradas. Tendo Jesus como único modelo, como único Salvador, como a nossa maior inspiração. Não se trata do que você acha. Eu tenho ouvido tantas coisas, as pessoas falam da hipergraça, falam de assuntos, pastor, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais que precisa fazer isso, eu não acredito mais em sacrifício nenhum. O único sacrifício que nós estamos isentos é exatamente o sacrifício pelo pecado. O sacrifício ao qual as pessoas faziam, o sumo sacerdote fazia de ano em ano, pelo pecado do povo e pelo pecado dele mesmo. Esse você não precisa mais. Mas eu quero falar uma coisa: como não crer numa vida de santidade, numa vida a qual você vai ter coragem, você está sendo desafiado a tomar a sua cruz, se o próprio Jesus em Hebreus 5 diz que ele, sendo filho, ele aprendeu a obedecer pelo que padeceu. Você não pode tirar do Evangelho palavras-chave como sofrimento, tribulação, padecer. Ah, pastor, mas eu não quero. Então eu sei que muitos não vão querer. Muitos não vão querer continuar. Por quê? Porque você não foi convertido a esse Evangelho. Você tem que ser mantido com coisas, com paliativos, com placebos que não transformam a sua vida. Você permanece na sua vida com o pecado. Você anda de mãos dadas com o pecado todo dia. Porque o evangelho ao qual você se converteu, na realidade não é um outro evangelho, mas é um evangelho transtornado. É como se tivesse dado remédio para você e o princípio ativo fosse diluído. Não surte o mesmo efeito. 1 João 1,10 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós abortarmos, se nós adulterarmos, se nós transtornarmos conceitos como pecado, nós nunca vamos chegar a uma dependência de Deus, a saber que nós somos dependentes deles todos os dias. Nós não podemos tratar o pecado como qualquer coisa. O pecado ainda é pecado, excessivamente maligno, foi provado pela lei isso. E o pecado é aquilo que faz separação entre o homem e Deus, que o homem na carne, numa vida de pecado, ele não pode agradar o seu pai. Isso deve ser o mais chocante num coração de um filho. O que me afasta do meu pai, o que faz eu não agradar a ele, ao seu coração, o que faz eu entristecê-lo todos os dias. Uma consciência de pecado. Eu lembro de um sermão de Jonatas Eduardo, quando ele pregou pecadores na mão de um Deus irado. Diz a história que quando ele trouxe essa palavra, as pessoas que estavam naquela plateia ali ouvindo, eles se agarravam nos pilares da igreja, eles queriam se sumir, eles queriam se esconder, porque veio uma consciência tão grande de pecado. Você não precisa pecar um pecado enorme para ter uma consciência grande. Consciência não está ligada à gravidade do seu pecado, ou ao tamanho do seu pecado mesmo, porque isso não existe. Pecado é pecado. A consciência vem de uma revelação de um Deus santo. Quanto mais a santidade de Deus for revelada para você, você não vai ter como se esconder do pecado. É como quando você entra numa casa suja, numa casa abandonada, e enquanto você não acender a luz, estiver ali no breu, no escuro, ninguém vê nada. Mas quando se acende uma luz, por menor que seja, quando se acende uma luz, por menor que seja, você começa a perceber quão imunda está aquela casa. Como que Deus pode nos amar com amor tão grande assim, se nós somos essa casa? Se você não precisa se arrepender, o pecado já é visto como algo normal para você, completamente aceitável. É uma graça que vai levar você a não precisar dela. Escute, a hipergraça é uma graça transtornada que vai vai conduzir você a um caminho aonde no final das contas você não vai precisar mais da graça verdadeira de Deus, justamente por não considerar isso que nós estamos falando aqui. Onde nas Escrituras você está isento da confissão de pecados, de confessar uns aos outros,
de ser transformado todos os dias. Ele pagou seus pecados. Ele providenciou uma salvação, e tão grande salvação. Mas como diz Paulo no livro de Romanos, vocês que antigamente viviam, ofereciam seus membros como escravos do pecado, vocês herdaram isso e faziam isso com tanto capricho, com tanto zelo. Agora, por favor, vocês que foram batizados e ressurgiram na ressurreição com Cristo, vocês não podem mais viver da mesma forma, mas vivam em novidade de vida. E qual é a novidade de vida, pastor? Não é uma vida no pecado da mesma forma, crendo que Ele já fez e eu não preciso fazer nada. Eu preciso aprender. Eu preciso deixar a minha vida de pecado. Não é mais porque a lei me diz que não posso isso, não posso aquilo. A lei é para os desobedientes. Agora eu sou filho de Deus. A lei é feita para os desobedientes, que tanta confusão. A lei é feita para os desobedientes, para os profanos, para os ingratos, para os desobedientes a pais e mães, para os adúlteros, para os roubadores. Eu sou filho. Eu não preciso mais da lei, eu não estou mais casado com ela, eu não estou mais preso à lei. Eu respeito, é valiosa, porque a lei fez abundar o pecado em mim. A lei mostrou como o pecado era excessivamente maligno e como eu estava dominado por ele. Agora que eu nasci de novo, que eu fui batizado em Cristo, que eu levantei das águas do batismo, na ressurreição de Cristo, do Cordeiro, agora eu preciso viver em novidade de vida. Oh Deus, que Bíblia que você está lendo, meu irmão? Ou melhor, que livro que você leu, que transtornou, que mexeu nas suas ideias? Quero perguntar para você aonde que você bebeu, que tirou você da pureza de um evangelho simples. As pessoas querem um evangelho simples. Não precisa oferecer uma revelação tão sobrenatural que é inacessível. As pessoas precisam de Jesus, o modelo de Jesus, a vida, o amor, a renúncia, a abnegação, a promessa, a herança, que tudo está em Cristo. É isso que nós precisamos mergulhar nisso cada vez mais. Uma geração guiada por qualquer livro de doutrina. Eu quero falar para você, terminando essa primeira parte, que já foi profetizado que nos últimos dias, infelizmente, nós teríamos uma coisa, que também tem sido mal entendida, mal compreendida, chamada apostasia. A apostasia não é simplesmente algo que vai fazer o seu amor esfriar. Não é só isso. É também, mas não é só isso. A apostasia é aquilo que vai roubar as pessoas da sã doutrina. As pessoas abandonariam a sã doutrina nos últimos dias. As pessoas abandonariam esse livro para seguir qualquer livro. Eu não estou contra você ler livros, mas por favor, coloque esse como prioridade na sua vida. Se for preciso parar de ler outros para ler esse, até que você tenha um crivo, até que você seja mergulhado, até que você tenha a sua ideia transformada, o seu coração, a sua mente tomada por essas letras, por essa revelação de Jesus, que emana desse livro, que é apaixonante. Eu quero falar para você, se for preciso, pare. O pastor está falando para parar? Eu estou falando para você, dando um conselho. Se for preciso parar, pare. Pare quanto tempo for preciso. Entre no seu quarto em secreto, pegue o seu livro. Vou falar para você como você tem que fazer. Entre no seu quarto em secreto, aonde só tem você e Deus. Abra esse livro, comece a estudar. Pega essa carta de João, por exemplo, e você vai ler. Você vai ver como ele fala de amor, é tão simples. Você quer saber como você vai começar? Leia, ore, medite, ore e peça a Deus através de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que através do Espírito Santo me ensina, que essas palavras se tornem vivas para mim, e você vai ver que é tão simples, é só começar a amar, é só começar a considerar o que fala, é só começar a andar na verdade de Deus, amando, sujeitando uns aos outros, ajudando uns aos outros. A apostasia
abandonariam sim essa doutrina. Eu quero falar para você que essa hipergraça é um aborto ao desenvolvimento dos santos, é um aborto à palavra de Efésios, a qual Paulo fala que nós precisamos ser treinados, nós precisamos ser desenvolvidos até a compreensão, até o pleno conhecimento de Cristo, até aprendermos juntamente com todos os santos as medidas, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, até que nós tenhamos a compreensão do amor de Cristo, até nós sermos transformados, a igreja que é a plenitude do Cristo, assim como Cristo é a plenitude de Deus. Em nome de Jesus. Hebreus, deixa eu ler um texto de Hebreus para você. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai. Oh Deus, limpa, Senhor, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração de palavras que entraram, Senhor, contrária à Tua palavra, que nos conformaram mais com esse mundo, Senhor, com essa geração, Senhor. Oh Pai, quanto mais nós nos deparamos com a Tua revelação, com a graça maravilhosa, oh Pai, mais insignificante o mundo se torna, Senhor, mais desesperados por Ti nós nos tornamos. Oh Deus, traz essa revelação da graça, Senhor, como nunca antes. Nós clamamos, Senhor, clamamos por essa geração, clamamos, Senhor, pela Tua igreja, que ela seja encharcada dessa revelação, dessa graça, a revelação de Jesus. Oh Deus, uma revelação de Jesus como nunca antes. Oh Deus, entra, Senhor, nessas lares, Senhor. Como crer em algo contrário, onde Jesus mostra um modelo de aperfeiçoamento, um modelo de desenvolvimento, um modelo de santidade. Eu vou ler já Hebreus, mas eu lembro de um texto que para mim é uma âncora para isso. Como que pode eu quero falar para você, você só pode entender as Escrituras pela própria Escritura. Você entende a Bíblia com a própria Bíblia. Você não entende a Bíblia a partir de um livro. Você não pode entender as revelações de Cristo a partir de uma outra realidade, mas é a partir da realidade da própria Escritura. 1 João capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, diz que glória a Deus que nós somos filhos, mas nós ainda não somos o que nós devemos de ser. Você ainda não é o que um dia você vai se tornar. E muito mais do que aquilo que você está fazendo hoje, é aquilo que você está se tornando através da palavra de Deus. E João continua escrevendo, ele diz que todo aquele que espera no Senhor se purifica, assim como Ele também é puro. Essa palavra purificação, essa palavra conectada com toda a Escritura, a qual mostra que Deus busca filhos obedientes, filhos que vão ouvir a Deus. Deus fala em Jeremias: eu nunca pedi para os pais de vocês que me fizessem sacrifício, eu só pedi para eles que me ouvissem, para que eu fosse o seu Deus e eles fossem para mim o meu povo. Ouvir é ouvir, considerar e fazer. Não sejam simplesmente praticantes da palavra, não sejam simplesmente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes dela. Quantas pessoas estão simplesmente ouvindo mensagens, mas não praticam, não querem, não estão interessados, motivados a realmente praticar essa palavra da verdade. Sabe que o que nós precisamos como homens e mulheres de Deus, o que essa geração precisa, o que eu estou tentando fazer com você hoje, imagine uma rodovia. Eu moro em Itajaí, o Mevan é aqui em Itajaí, tem uma cidade próxima, Blumenau, e quem mora aqui sabe o quão ruim é a BR-470. E ela não tem em muitos lugares marcações, agora está sendo duplicada, estão melhorando, mas durante muitos anos é uma rodovia que morreu muitas pessoas, muitos acidentes, era terrível andar aquilo ali à noite, chovendo mesmo nem se fala. E sabe a maior razão disso? Não havia marcações naquela estrada, ou marcações muito fracas. Eu quero falar que qualquer estrada sem uma marcação forte, uma marcação visível, é uma estrada que vai simplesmente ser o palco, o cenário para tantos acidentes.
E um evangelho, uma vida sem as marcações, um caminho sem as marcações do verdadeiro evangelho, vai promover tantos acidentes como qualquer rodovia como essa. O que eu quero falar para você é que pregar o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, você se debruçar e buscar a verdade, como diz as Escrituras, tendo Jesus Cristo como único modelo de Salvador, de amigo, de Senhor. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade. Quando você prega isso, sabe o que acontece nessa geração? É como se você pegasse a tinta e fosse pintar as marcações daquela rodovia, fosse colocar aquela placa que antecede uma curva fechada para as pessoas tomarem cuidado. E quando as pessoas que não têm tanto entendimento como você, não têm a revelação que você tem, que quanto mais revelação, mais você vai servir. Quanto mais revelação de Cristo, mais você vai se tornar um facilitador para os outros. Mais amor, mais longanimidade, mais paixão, mais sujeição, mais entrega, mais um amor sacrificial você vai ter. E é como se você pegasse e fosse remarcando e deixando cada vez mais vivo para as pessoas que vierem após você enxergarem aquilo que, se você não estivesse fazendo, talvez elas passariam direto ou se desviariam do único caminho. Não há nada pior do que um falso ensino. Paulo, ele fala isso, por isso que ele fala para os Gálatas: se qualquer, até mesmo um anjo ou até mesmo eu, se pregar um evangelho que não seja o verdadeiro, seja considerado como anátema. Não considere evangelho pela beleza. Não avalie as pregações pela beleza, pela desenvoltura, pela performance. Você vai encontrar nos palcos do mundo todo artistas que fazem isso, que mexem com o seu emocional. Você vai ver que todo circo é um palhaço. E da mesma forma, vários púlpitos desse planeta, eles estão tentando adaptar o evangelho como se fosse uma apresentação de um palhaço para uma plateia que simplesmente quer um entretenimento. O evangelho não é voltado para as suas emoções. O evangelho Deus não está preocupado simplesmente com se nós vamos nos sentir bem ou não. Deus quer salvar você. Deus quer transformar a sua vida. Deus tem um plano não somente para mim, mas como diz Deuteronômio 6, diz respeito aos meus filhos, diz respeito aos filhos dos meus filhos. É tão sério a vida com Deus, é sério a revelação de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou: se você quiser vir após mim, talvez você, pastor, mas eu não quero tudo isso, eu não quero um evangelho tão comprometedor, tanta responsabilidade. Talvez tudo bem, você pode ser simplesmente um simpatizante, mas não confunda isso com o chamado ao discipulado, não confunda isso com a maior missão da igreja, de ir por toda a terra e fazer discípulos. Discípulo, o chamado de discípulo ainda é o mesmo. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho. Vamos terminar lendo Hebreus 5, 13 e 14. Aleluia. E 6, versículo 1. E nós vamos terminar com esse texto. Na quarta-feira que vem nós continuamos. Por que não acreditar na hipergraça? Tenho visto muitos irmãos sofrendo. A princípio se alegraram porque encontraram um evangelho que é conivente, que é confortável. Quando eu me converti, me falavam que o evangelho não é uma cadeira de massagem, não é algo anatômico para você, que se encaixa como quando você veio ao encontro de Cristo. O evangelho é extremamente desafiador a você, principalmente a sua velha criatura, desconfortável, mas ele é a promessa da vida eterna. Hebreus 5, 13, 14 e 6, versículo 1 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça,
lembrando que a palavra da justiça não somente é dar ao outro o que é de direito, mas é você ter acesso ao que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário, que é o meu direito e é o seu direito em Cristo Jesus. A transformação, não somente a sua salvação. No livro de Tito, na carta de Tito, diz que a graça verdadeira, não a hipergraça, a graça verdadeira, ela veio não somente para te salvar, mas para ensinar você a como você deve viver nos nossos dias, de forma santa, justa e sobriamente, não embriagado com nada desse mundo, mas santa como seu Pai é santo, justa como o Cristo manifestou justiça para você e conquistou na cruz do Calvário, e sóbria, porque você não pode se embriagar, não pode estar tomado por nada desse mundo, sabendo que a concupiscência, tudo que o mundo oferece ao seu prazer, ao prazer da sua carne, é inimizade contra Deus. A palavra de Deus diz, vamos lá, 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido, note que há uma mudança de alimento, é fazendo uma alusão a uma criança mesmo. Deus usa de coisas naturais para que nós possamos entender de espirituais. Ele usa a ideia de um bebê que nasce, falando do leite. O leite não é para os experimentados, não é para aqueles que são perfeitos em Cristo, que estão no processo de aperfeiçoamento, mas o alimento sólido é para os perfeitos, não que concluíram o processo, mas perfeitos aqui é aqueles que estão sendo treinados, aqueles que estão no processo, aqueles que estão em Cristo, estão mergulhados em Cristo, sendo transformados pela sua glória. Quando o Pai olha para você, Ele vê o Cristo. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam o Cristo, os quais em razão do costume, ou seja, do exercício diário, da sua vida diária, de um estilo de vida transformado, de abnegação, de renúncia, de sujeição à palavra, de doação, do amor ao próximo, de amar uns aos outros como Cristo nos amou, em razão a esse costume, tem os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O sinal de alguém maduro. 6:1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Por favor, o autor aqui está falando, olha, prossigamos para o aperfeiçoamento, prossigamos para aquilo que é perfeito, não precisamos mais lançar de novo os rudimentos da fé, como arrependimento de obras mortas, como batismo, como o juízo final, como fé, não precisamos mais, mas esse não precisar, lançar de novo, não significa uma autorização para você negligenciar, que agora você está livre disso. Simplesmente fala para você, através da graça que você tem acesso pela fé, você deve prosseguir. Para quê? Para o aperfeiçoamento de todos os santos, para o seu desenvolvimento. Você precisa crescer. Tudo que não se desenvolve está doente. Se você está em Cristo, diz que está em Cristo, e você não está se desenvolvendo, eu quero falar para você, é sinal de que existe um problema dentro de você. Talvez um problema de conceito, um problema de doutrina, um problema de entendimento. Você precisa se voltar a Cristo. Você precisa se voltar a essa palavra. Eu quero falar em nome de Jesus. Não acredite numa graça que não seja a graça de Cristo, que te salva e que te ensina e que te conecta com a eternidade. Não é uma graça reduzida simplesmente à sua salvação. Como diz Paulo aos Gálatas, não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Não acredite no Evangelho, que quando você lê um livro, quando você ouve uma mensagem, é confortável aos seus ouvidos. Não creia. Se o Evangelho for confortável aos seus ouvidos, se ele não trazer luz a uma casa que ainda não é plenamente iluminada, não creia. Em nome de Jesus. Quarta-feira que vem nós continuamos essa palavra, mas deixa eu orar com você. Foi para a santidade que nós somos chamados, diz a palavra. Todo aquele que espera no Senhor se purifica
assim como Ele é puro, assim como Jesus é puro. Esse é o maior propósito da minha e da sua vida. Antes de você sair fazendo alguma coisa para Deus, antes de você se sentir bem, esse é o maior propósito, cujo eu e você e todos os santos, nós estamos juntos. Senhor, toca nesse homem, nessa mulher essa noite. Deus, que essa palavra encontre, Senhor, lugar nesse coração. Que ela crie ramificações, Senhor. Que ela tome esse coração por completo. E ela vai apontando, Senhor, as mentiras que entraram, distorções que nos afastam de Ti, que tem como único intuito, ainda que seja velado, ainda que seja escondido, camuflado, o único intuito é nos afastar da pureza do Evangelho, de uma vida, Senhor, de piedade, uma vida, Senhor, de buscar ao Pai a santificação todos os dias, a qual Tu já conquistaste na cruz, a qual Tu já providenciaste tudo, Senhor, como justiça para nós, não somente como, ó Pai, a redenção dos pecados, mas como a nossa vida diária, uma vida transformada até que Tu venhas. Deus, em nome de Jesus, nós não podemos viver como os gentios que não Te conhecem vivem, diz a palavra. Nós não podemos ser encontrados dessa forma, tão displicentes, tão superficiais, mas que esse irmão, essa irmã, essa noite, ó Pai, seja despertado, Senhor, para um evangelho sério, um evangelho que vai trazer responsabilidade, um evangelho apaixonante, um evangelho, Senhor, que vai trazer fogo na vida deles, um evangelho, Pai, que não vai faltar motivação, que não vai faltar, Senhor, destino, que não vai faltar promessa, ó Pai, em nome de Jesus, um evangelho eterno, em nome de Jesus. Deus, toca, Senhor, nesse homem, nessa mulher, e abençoa-o, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus.